Iniciaremos neste momento o painel Gestão Pública, Velhos Problemas, Novas Soluções. Convidamos para integrar o palco a coordenadora deste painel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues. E os nossos painelistas, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Reck Pazin. A prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva. O prefeito de Gravataí, Marco Aurélio Soares Alba. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon. E o prefeito de Esteio, Leonardo Duarte Pascoal. De imediato eu passo a palavra à contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues para a condução dos trabalhos deste painel. Bom dia, todos recuperados da noite de ontem? Sim? Muito bem. Acredito que tem muita gente que não se recuperou, porque era para esse auditório estar cheio. Queria dar um bom dia e uma saudação muito especial aos nossos convidados, aos 5 prefeitos que atenderam o nosso convite e que estão aqui porque são parceiros da classe contábil e porque fazem a diferença na atividade do Executivo Municipal das suas cidades. Então, eu vou rapidamente apresentar cada um deles e, na sequência, então, nós vamos passar a palavra para que cada um dos prefeitos faça a sua manifestação dentro da temática proposta neste painel, que é Velhos Problemas, Novas Soluções. Conhecendo um pouquinho da realidade de cada um dos municípios comandados por esses políticos e executivos municipais, a gente pode dizer que tem nos surpreendido pela nossa circulação pelo interior do nosso estado, vermos quantas iniciativas positivas que são realizadas nas prefeituras, projetos que muitas vezes não chegam ao conhecimento público, e essa é uma oportunidade que nós temos de conhecer um pouquinho da gestão, e gostaria também que cada um, nas suas respectivas falas, pudesse enfatizar como vê a contabilidade e a informação contábil, a importância que tem para a tomada de decisão de vocês como gestores nas suas cidades. Temos aqui o nosso prefeito Jorge Pozobon, de Santa Maria. Não falta um evento da contabilidade que seguidamente fazemos, é um amigo dos contadores, participa frequentemente no Espaço Contábil, um espaço que foi criado e é compartilhado pelas diversas entidades da nossa classe lá em Santa Maria. Então, Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria. Guilherme Pazin, nosso anfitrião de longa data, sempre recebendo a classe contábil de uma forma muito acolhedora, motivo pelo qual nós sempre retornamos a Bento Gonçalves para realizar eventos da contabilidade e também para interagir com o secretariado e, enfim, com as diferentes áreas de negócios e segmentos de negócios da cidade de Bento Gonçalves. Guilherme Pazin, mais uma vez, reforçar aqui o meu agradecimento por todo o trabalho que você tem feito aqui em Bento Gonçalves e também integrado com a nossa profissão, com a nossa categoria.
Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, um contador, um profissional, um jovem profissional, um jovem político que tenho a honra de dizer também que foi meu aluno na universidade. E ele vai falar com certeza aqui um dos cases e que semana passada tivemos a oportunidade de presenciar, que foi o primeiro município do país a assinar uma legislação municipal regulamentando a medida provisória da liberdade econômica. Então, é um protagonismo e, com certeza, será seguido por outros municípios, mas é um fato também a ser comemorado, né? Um município aqui da grande Porto Alegre, que também tem sempre o privilégio de sediar a Expo Inter e que está aqui hoje conosco. Muito obrigada, Leonardo, pela tua presença e por ter aceitado o nosso convite. A Tânia Terezinha, prefeita de Dois Irmãos. A Tânia, por si só, ela já é um case de sucesso, né? Ela vai poder nos falar um pouquinho também sobre a formação, né? A Tânia é da área da saúde, né, Tânia? Profissional da área da saúde, prefeita eleita e reeleita em Dois Irmãos. Tive a oportunidade de conhecer a Tânia recentemente, apesar de já ter várias referências da pessoa dela trazida por colegas que atuam no nosso CRC Mulher. Então, a Tânia, além de tudo, é uma liderança feminina num ambiente dominado por homens, que é a política, que ainda hoje os partidos políticos, a legislação eleitoral tem, né, uma cota para ser preenchida por mulheres devido à escassez de lideranças femininas na política. Então, Tânia, também gostaria de agradecer por ter atendido o nosso convite e gostaria que na tua fala também tu enfatizasse um pouquinho como é ser uma mulher prefeita, uma mulher negra prefeita numa cidade de colonização alemã. Isso realmente é um case de sucesso. Marco Alba, prefeito de Gravataí, esteve conosco recentemente no nosso seminário de contabilidade de negócios, uma grande liderança, um prefeito que tem também seus cases inovadores e vai nos falar um pouquinho da forma como ele administra na cidade de Gravataí e da forma também como ele se une à classe contábil para ter aí êxito e sucesso na sua gestão. Estamos muito felizes também com a sua vinda ao nosso evento e queremos então explorar um pouquinho dessa temática com todos vocês. Então, eu vou me juntar a vocês agora e acho que nós podemos, quem quiser usar o púlpito, fique à vontade, mas acho que nós podemos, depois da explanação de cada um, a gente fazer um debate e atender as perguntas que o público vai nos fazer. Muito obrigada. Ladies first. Não, eu sou a última. É que eu deixei meu pendrive lá. Então vai. Por favor. Sim. Vai falar? Você que sabe, você que sabe. O algo puxa. Bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores que aqui se fazem presentes. Na pessoa do Pazim e da Ana Tércia, saudar, né, a todos os contabilistas, enfim, a Convenção dos Contabilistas do Rio Grande do Sul, saudar o Pascoal, que é meu amigo, a Tânia, enfim, o Poçobon, que fomos deputados juntos. E, na dúvida, eu já me ofereço de saída. Eu sou o mais velho de todos os prefeitos que estão aqui, né? O cabelinho já mostra isso. Eu só queria que se fosse possível, né, o material que eu trouxe fosse colocado, para a gente conversar um pouquinho. Eu tive, eu não sei se sorte, né? Vai ser meio que um beabá para vocês que são contabilistas, porque é
essa lógica das finanças públicas, vocês, como têm uma relação íntima com os serviços de contabilidade e com toda essa burocracia que a estrutura pública exige dos clientes de vocês, praticamente nós temos uma relação bem íntima, né? Nesse quesito, finanças, né? O aspecto fiscal, financeiro, das empresas e da própria prefeitura e o aspecto administrativo. Então, como o Gravataí é uma cidade que quem não mora lá tem as mais belas impressões pela sua riqueza e pelo seu perfil enquanto economia, intimamente ligada ao polo metal mecânico, é uma cidade totalmente industrializada, em que pese ter 500 quilômetros quadrados e 65% desta área física tem características de relevo rural e de serra. Mas nós somos reconhecidos e conhecidos como um polo industrial metal mecânico. Temos no nosso território a maior empresa montadora de automóveis do mundo, que é a General Motors, e isso dá aquela impressão e motivação, né, de que lá não há problemas. Quando a General Motors foi anunciada, que foi uma ratificação do nosso perfil, nós já tínhamos um potencial industrial significativo, temos outras grandes empresas, a Prometeon, que substitui a Pirelli, a Dana Albors, a Trafo, enfim, a Digicom, que é da tecnologia e inovação, uma das mais preparadas do Brasil, mas a GM consolidou esse perfil e chamou a atenção porque era a primeira montadora de automóveis do Rio Grande do Sul. Então, presume-se que lá nós surfamos no paraíso. De 2002, quando a GM começou a participar no resultado, né, do retorno de ICMS, embora os incentivos do governo do Estado, mas o município não foi prejudicado, o governo cobriu a parcela que seria do município, nós tivemos o maior crescimento econômico de 2002 a 2012. Foi em média de 16% de crescimento ao ano, para uma inflação que variava de 4% a 5%, nós tínhamos um crescimento real, né, e um impacto real também na receita e na economia da cidade de no mínimo 10% de ganho real. Então foi o melhor período da cidade, né, do aspecto econômico, e obviamente que quando a economia vai bem, o setor público vai bem, porque a sua receita, né, só recebe um incremento significativo. Pois pasmem todos, em 2013, quando nós assumimos, nós pegamos o pior período do município de Gravataí. Segundo aquela empresa do Rio de Janeiro que faz as pesquisas de Firjan, nós éramos o 493 pior município na gestão fiscal do Rio Grande do Sul. Claro que um dos itens que mais marca esta avaliação é o endividamento da estrutura pública. Nós tínhamos um endividamento no ano de 2012, de acordo com em relação à receita corrente líquida, na casa dos 56% em relação à receita corrente líquida. Era em torno de 450 milhões de dívida consolidada e outros déficits de restos a pagar, enfim, e que também constavam, pelo menos na contabilidade do livrinho. Não estava contabilizado de forma transparente, porque nós não tínhamos nem um sistema integrado de gestão fiscal e financeira. Então, eu vou falar um pouco mais sobre gestão fiscal e financeira, porque tem uma intimidade com um tema que é permanente hoje no Brasil, que é o endividamento da máquina pública, que é recorrente. O governo federal está propondo reforma da Previdência tributária, tudo com a lógica de reduzir o déficit fiscal. O Rio Grande do Sul precisa falar. O Rio Grande do Sul não consegue pagar salário. Ainda disse para o Pazinho agora, deve ser em Santa Maria. O Pascoal é o mais feliz de todos aqui. Passa uma rodovia federal e a rodovia estadual 118, lá na área dele está bem tocada. Mas o governo do Estado, ele não consegue uma patrola para fazer o acostamento das rodovias estaduais. Quem é que vai para a região de Gramado e Canela via RS-20? Lá na RS-20, uma ponte que liga Taquara, né, quando se aproximamos do município de Taquara, tem uma sinaleira regulando o tráfego, né, dos dois sentidos, porque só pode passar um.
há 8 anos. Então, eu sou muito franco, né? Franqueza é uma característica, o Pazinho me ensinou agora, de comportamento, né? Não necessariamente que a gente, o que diga com a franqueza, daqui a pouco não serve para nada, mas às vezes pode ser aproveitado, né? Hoje o Brasil está no estágio de que todos nós temos opinião. Eu que não fiz contabilidade, vou falar em contabilidade aqui, mas porque os contadores me orientam, viu? Não é a partir do meu conhecimento. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vão se chocar com a minha franqueza. Pode fechar. É mais fácil nós pagar direto qualquer serviço do que pagar 100 bilhões por ano para uma receita que não volta quase nada para a população. Então, esse paradoxo de franqueza com realismo não tem nada a ver com pessimismo. Então, eu vou mostrar um pouquinho, Gravataí para vocês. Vamos ver se eu sei mexer aqui um pouquinho. É uma questão um pouco conceitual, tá? A gestão pública, velhos problemas, novas soluções. Quando nós chegar ali no ferramentas modernas de gestão, vocês vão entender que a apresentação tem muito a ver com essa coisa transformadora. Mas uma questão mais conceitual, na minha opinião, e opinião é aquilo, não se esqueçam. Cada um tem a sua, né? E, às vezes, totalmente eivada de conteúdo técnico. A estrutura pública brasileira, a União, Estados e municípios, a maioria, os grandes municípios e médios, tem por hábito cultural administrar a partir das despesas, não considerando a elaboração e execução orçamentária a partir das receitas reais. Esse é um problema político. Todo político, quando chega ou quando se apresenta, né? Depois embaixo vem, propostas de governo não podem ser um plano de boas intenções. Ele tem que ser um plano de ações e metas a serem cumpridas pela gestão. Todo político, quando se apresenta, a cultura política do Brasil é como se nós fôssemos a solução, né? Uma coisa eminentemente personalista. Agora chegou mais um salvador. Todos eles já foram... A história já elevou e depois soterrou. Não existe salvador da pátria. Mas a estrutura pública, pela lógica do processo político e também do direito da população de ter acesso a serviços e ações, ela tem que entregar esses serviços e ações. E aquele que não a entrega, evidentemente passa por incompetente. Só que com a cultura de só gastar, e a estrutura pública sustentou quase tudo nesse país, nos últimos 50 anos, depois começou, em alguns municípios e os estados principalmente, a se preocupar com a lógica, né, de gestão compatível, sustentável, em que a receita pudesse retornar para a população na mesma proporção das suas necessidades de infraestrutura, na área social e outras tantas. Então, ela precisa de gestores. E para alguém fazer a gestão de uma estrutura pública, tem que compreender ela no aspecto técnico, mas tem que conhecer o diagnóstico do município ou do estado, a partir desse diagnóstico atacar os gargalos. Quando nós diagnosticamos Gravataí com 460 milhões de dívida, nós só tínhamos uma saída: combater o déficit, sem, evidentemente, parar a máquina pública. Então, o que nós fizemos lá? É difícil acreditar que a quinta economia do Estado era assim há 8 anos atrás, né? Era no bilhetinho, empenho guardava, só emitia-se a receita, né? E aí, aquela coisa que até crime de responsabilidade mas o Brasil, como é sui generis, ele pega alguns, condena alguns, e outros continuam surfando e caminhando na avenida e ainda dando palestras às vezes, né? Então, o que nós fizemos lá? Nós fizemos um plano de governo baseado no diagnóstico da situação financeira, fiscal e administrativa, né? Ele originou o PPA de 2014 e 2017 e de 2018 e 2022, que é o período que eu me apresento como prefeito. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu perdi a eleição em 2016, viu? Eu recuperei a condição de reeleito em 2017. O prefeito que se elegeu foi cassado porque não podia concorrer desde 2000 e alguma coisa, e concorreu 3 vezes, não podendo concorrer nenhuma. Isso é o
sistema e ordenamento jurídico do nosso Estado. O que nós fizemos? O beabá, aquela liçãozinha que é a coluna da receita e a coluna da despesa, que vocês dominam muito melhor do que eu. Um orçamento realista, não projeta receita que não vai acontecer, porque o orçamento é a autorização para o prefeito, para a gestão gastar, não necessariamente tem o dinheiro para pagar. Tem gente que projeta no orçamento receitas extraordinárias que nunca vão se realizar, exatamente para poder emitir lá o empenho, autorizar a despesa, e depois o setor público tudo é dobrado, os prazos, quase que não acontece nada no setor público se não pagar uma conta. Não paga vocês uma conta para ver. Então, nós começamos com a lógica que eu aprendi lá junto ao governador Ieda, quando fui secretário dela, com os melhores secretários e técnicos que tinha à disposição daquele governo. Um orçamento realista. Eu quero certeza da projeção. Se não tem certeza, bota para baixo. Não tem essa. Não, mas pode... o pessoal, não, mas pode melhorar. Está muito otimista. Não. Vai de otimista que não funciona. Vai de pessimista que daí sobra. Isso é uma conta básica. Se eu errar para cima, dívida. Se eu errar para baixo, sobra dinheiro. É melhor errar para baixo. Então, eu mexo nisso aqui e me perdi. Vamos de novo. Profissionalização da gestão. Aqui é o segredo nosso lá para o sucesso. Os contadores de Gravataí, está aqui a Sandra, a nossa delegada. Eu acho que foi a partir também dessa relação proveitosa com o setor de contabilidade da cidade e também a estrutura de contadores dentro da prefeitura, que nós começamos, além do orçamento realista, na projeção, a profissionalização da gestão. Não tinha sistema integrado, ERP. Tinha lá uma planilha Excel para a fazenda, e a folha de pagamento que sempre está pronta no dia certo. O setor público, a única coisa que não dá errado, só no governo do Estado consegue dar errado. É a folha de pagamento. Nunca dá errado e nunca atrasa. Eu não sei se é assim com os outros prefeitos. Mas essa não tem perigo. Era quinzenal. A prefeitura parava 10 dias. 5 já aguardava tudo, porque senão pode faltar no dia 15. Ou então, conseguimos trocar de quinzenal para o 5º dia útil. E aqui nas ferramentas de gestão, modernas de gestão, vou contar uma brincadeira. Faz de conta que é uma piada, tá? Eu cheguei, quando nós fomos assumir, um ano antes, tinha um prefeito provisório. Eu era deputado estadual, fui lá, o cara é meu amigo, eu ia ser o candidato a prefeito. Chamei uma contadora, muito amiga minha, da prefeitura. Eu digo, olha, eu precisaria do fluxo de caixa. A gente é amigo, político, é mais tempo batendo papo do que praticamente trabalhando, Então, eu precisava do fluxo de caixa. Saí da sala, fui para cá, para lá. Passou um dia, passou 2, eu não me lembrava mais. Aí... No 3º dia, eu me lembrei da menina, disse, e aí, e o fluxo de caixa? Ela disse, Marco, a gente tem que olhar os livros, daí eu tenho que ligar para os bancos e tal. Eu disse, não, peraí, eu vim da onde a gente aperta um botão e aparece? Não, mas aqui não é assim. E pagava em cheque, Gravataí pagava em cheque até 2014. Em cheque. Vocês já imaginaram? 500, 600 milhões, Então, aí descobri que nós tínhamos entrado na maior fria do ano. Chamei o prefeito, falecido agora, o Acimar, a Sandra conhece. Disse, prefeito, vamos chamar aqui alguém que entende dessa lógica de fazer uma bela licitação de um sistema integrado, completo, para a gente ter o controle de tudo na prefeitura e tira todo o teu patrimônio do teu nome. Isso ele conseguiu fazer rápido, porque fazer a implantação do sistema, eu tive que ganhar no Tribunal de Justiça por 27-0 no pleno. Senão não tinha implantado. Então, o que salvou o meu governo, como eu vi aqui ontem, aquele robozinho, aquela moça ali na entrada, foi essas tecnologias de inovação que, a meu juízo, o Gravataí já tinha. Chegar na cidade e imaginar que paga com cheque. E tem que falar com o João, lá era assim, o sistema do RH, qualquer coisa que o funcionário precisa, ele liga para o Silvio. Eu disse, não, só um pouquinho. Um botãozinho aí, não, tem que falar com o Silvio. Vocês não imaginam que eu reduzi a folha de pagamento. Então, nós implantamos um sistema integrado, fiscal, financeiro e administrativo mais moderno em contabilidade pública do Brasil. O sistema IPM, que agora parece que
se consolida aqui no Rio Grande do Sul também, eu não sei aqui é IPM também, Pazinho? Lá, ele começou por Gravataí. É complexo, tem abas demais, e aí o menininho do Excel, que só tira, não quer, né? Não dá, não funciona. Um dia disseram, não, esse sistema aqui não funciona. Vou dizer uma coisa aqui, que não se diz em público, mas é aquela franqueza de quem, né, acha que porque é político pode dizer qualquer bobagem também, né? O primeiro ano do sistema, todos os relatórios foram entregues fora do prazo para o Tribunal de Contas para ver se eu desistia. Porque tu pode ser caçado por isso. Tá? E aí é só, não deu no dia. Tu vê, não fechou o sistema não funciona. Eu digo, pô, esse sistema é a inteligência artificial, ele consegue maquinar um golpe contra alguém. Né? Porque eu pensei que era problema de alimentação, né? Não alimenta direitinho, ele parametriza ali, não funciona. Mas me convenceram que o sistema, não, para aí, esse prefeito, não quero esses caras aqui, e aí ele mexia em tudo. Não é assim, não pode ser assim. Marco, então, mais um minutinho para a tua conclusão. Já vou terminar. Okay? Não, eu pulo rápido. O problema é, né, a minha competência digital aqui. Então, foi as ferramentas de gestão, hoje nós... e a equipe qualificada. A primeira vez na história da cidade que os secretários são compatíveis com a área que atuam. Só teve um secretário político, o resto todos foram técnicos qualificados. Primeira vez uma economista na cidade de Gravataí, uma coisa paradoxal. Eu tinha 4 secretários de Estado trabalhando na cidade. Né? Então, qualificamos também a equipe. Tá? Com isso, recuperamos a capacidade de investimento, a governabilidade. Se tu faz o plano de governo e as metas e apresenta para a sociedade na campanha, tu não tem problema de governabilidade. Agora, se tu chega fraco depois de eleito, com 2, 3 e tem que construir ela, daí vai ter problema em qualquer lugar, sempre nesse país. Não vai conseguir governar como quer. Como nós conseguimos o sucesso a partir da elaboração e da construção da coligação, deu tudo certo. Aqui para vocês lerem, então, quem quiser. Vou no último, então, já que a presidente me puxou a orelha, né? Investimentos em obras estruturais de 12% em 2018 e mais ou menos isso em 2019. É a primeira vez na história que o município está investindo 12%. É financiamento, não é dinheiro próprio, não tem liquidez, não são recursos próprios, mas nós readquirimos a capacidade de investir e estamos fazendo uma obra lá que todo mundo que vai lá conhece, do Parque dos Anjos, que é a duplicação de uma via que liga as 2 partes do município, que custa 6 milhões de reais e o município arrecada 1 bilhão de reais e nunca tinha sido feita. Dá para acreditar? Não dá, né? Então vamos para outra e última para você saber o resultado mais importante. Maior endividamento que nós tínhamos como chegamos, tá? Nós estamos com o menor endividamento da história do município. Dezembro de 2012, nós tínhamos um endividamento de 56% em relação à receita corrente líquida e dezembro de 2018, nós chegamos a 13,85% só de endividamento. Uma redução de 3/4 da dívida da cidade. Deixa eu só mostrar uma coisinha importante e vou embora. Viu, guri, não sabe mexer? Estou me chamando de guri de ciúme do Pascoal e do... Aqui, ó, uma coisinha legal aqui para vocês saberem. Ó. 2014, bom, em saúde investimos 23%, tá? Oi, ele não para. Oi. Oi. Devagarinho, agora só mais uma vez. 23% em saúde, a lei exige 15%. Educação, a prioridade absoluta. Investimos os mesmos 25%. Nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos, de forma nominal e proporcional. Dobramos o número de vagas de creches, uniforme escolar, material escolar, modelo pedagógico, patrulha escolar, gradil nas escolas, câmeras de vídeo monitoramento, educar web nas escolas, vigias em todas as escolas, só tinham em 20 das 76, e maior IDEB da história da cidade. Nenhuma dessas, tirando o IDEB, atividades existia dentro do orçamento. Todas elas couberam nos 25%. Tá? Todas essas despesas ou investimentos, como se chama. Aumento significativo no orçamento triplicado da segurança hoje. Nós estamos lá com 20 milhões por ano em segurança. Temos uma guarda municipal com 240 agentes, todos armados, fazendo o papel da brigada, que faz tempo que a gente não vê um brigadiano.
Tá? Então, basicamente, as conquistas são essas. Se quiser, fecha a torneirinha do caixa, tá? Aperta, tira na infraestrutura no início, aprende a gastar o que tem que cura. Mas essa cultura é muito difícil. Só para encerrar, o governo federal propôs uma reforma da Previdência para reduzir o déficit. Não bota um centavo para dentro. Reduz o que na contabilidade está devendo, que precisaria arrecadar para tapar. Então, tu diminui para ver se não vai ter fôlego. É quase R$1 bilhão, né? Há um mês atrás, o Congresso Nacional aprovou um crédito especial. Vou largar esse bichinho, né? Um crédito especial para as despesas correntes de R$250 bilhões. Isso significa dizer que os 900 não é mais 900 na tabelinha. É 650 já. Então, essa é a prática do setor público. Ele não tem coragem de fazer os cortes que devem ser feitos, porque a dívida efetiva no aspecto de serviços se tornará maior, mas só há um jeito. Ou faz o que a gente fez lá, corta e depois aprende a crescer de forma sustentável. Indivíduo, eu vou endividar 6% para quem diminuiu, se fosse considerar linearmente, 42%. É só que falta eu pagar a conta de 4 administrações anteriores à minha, por incompetência, para não dizer outra coisa, e não poder fazer nada e sair eu por incompetente. Então, nós estamos investindo sim em algo, mas não vamos entregar a dívida maior que 18% de uma de 56 que nós pegamos. Então, esse é um case de gestão fiscal e financeira a partir das ferramentas de gestão adequadas e com o esforço e a vontade política, que é a coragem de dizer não, de perder até uma eleição, mas Deus quis e aí me deu o segundo mandato, e agora nós estamos colhendo todos juntos pela coragem que nós tivemos de fazer aquilo que todos nós queremos que seja feito, mas que às vezes temos dificuldade de compreender, porque fica muito mais difícil quando se enfrenta de verdade os problemas que têm que ser enfrentados. Um bom dia a todos e muito obrigado. Obrigada, prefeito Marco Alba. Acho que 2 palavras-chave na sua fala é profissionalização da gestão e trabalhar guiado por indicadores. Vamos, então, à apresentação do prefeito Guilherme Pazin. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia. Vejo que muitos aproveitaram a noite de ontem. Eu fico muito feliz com isso. Ana Tércia, presidente, muito obrigado pela oportunidade, caros colegas de painel, cumprimentando a prefeita Tânia, o prefeito Leonardo Pascoal, o prefeito Marco Alba e Jorge Pozobon. Hoje o nosso desafio é falar sobre algumas ferramentas que implantamos com o tema maior, gestão pública, velhos problemas, novas soluções. Quero aqui cumprimentar a secretária Mariana, a secretária adjunta Heitor, e no nome da Elisiane Schenato, nossa coordenadora de orçamento, nossa contadora, coordenadora de orçamento, cumprimentar a todos os profissionais de Bento Gonçalves e de demais municípios. De forma muito rápida, eu gostaria que levantasse a mão quem trabalha com o setor público aqui. Legal, não dá para contar muita história, não. Tem muita gente que trabalha no setor público. Heitor, por favor, quando tiver em 8 minutos, levanta a mão, porque o meu prazo é 10. Eu poderia falar de diversas situações. O município de Bento Gonçalves, todo mundo acha que olha o município de Bento, olha os nossos municípios e acham que é uma barbada, né? Não, entra muito dinheiro, não tem problema, poder público é uma irresponsabilidade sem tamanho, o Estado não paga em dia, não dá problema, o governo federal, ele mais ou menos, com todo o respeito às ideologias, mas parece que ele ressurge com as brisoletas, né? Quando está acabando, ele cria crédito, e a coisa não vai acabando. Quando tu olha os percentuais de endividamento, as dívidas do governo consolidadas, é algo gritante, mas nos municípios não tem absolutamente nada disso. Nos municípios, vocês são conhecedores que a situação é muito mais controlada, obviamente, graças a Deus, uma legislação, uma fiscalização muito eficiente, muitas vezes até desproporcional ou injusta, mas a realidade é diferente dos demais entes da federação. Então, Bento Gonçalves, quando assumimos em 2013, era um município endividado, estava com 64 milhões de reais a descoberto, devendo na praça, uma situação completamente atípica e constrangedora, tal e qual os demais municípios passaram por seus problemas. Junto com o problema econômico que
se avizinhava no ano de 2013, a crise de 2014, a recessão praticamente imposta aos municípios, a economia claudicante que vivemos hoje, aqueles prefeitos reeleitos, isto é, a prefeita Tânia, o prefeito Marco, puderam, junto comigo, que estou na segunda gestão, surfar essa onda muito feia da economia nacional. Se nós entendermos a economia local, Bento Gonçalves é uma cidade que se arvora na questão turística, porém é um município industrial, onde sua maior economia advém do polo moveleiro. E nós estamos vivendo a maior crise da história do setor moveleiro, tendo em vista processos de endividamento do governo federal, que não apenas na economia foi replicado para o poder público. Então, aquilo que o prefeito Alba colocou sobre a necessidade dos municípios buscarem financiamentos foi uma prática, e é uma prática implantada aos municípios, isto é, não existe mais aquele recurso a fundo perdido como existia no passado e aqueles prefeitos mais antigos comemoravam, não, tudo é financiamento, isto é, se o município quer entrar numa linha, buscar um recurso, captar investimento, captar uma condição de fazer um investimento a maior, ou é recurso próprio que está exíguo, ou precisa acessar linhas de financiamento, isto é, tu precisa entrar numa condição de endividamento. Não vejo como um problema se, de forma muito bem trabalhada, for mensurado e for coordenado junto com a tua capacidade de pagamento. Mas não vou falar sobre essas situações, o prefeito Alba já colocou sua experiência, gostaria de falar sobre a medida provisória da liberdade econômica que encaminhamos à Câmara de Vereadores, um pouquinho diferente, colocamos umas situações sobre isenções no licenciamento ambiental, 50 e tantas atividades isentas, mais 117 que foram altamente flexibilizadas com o intuito de não onerar o empreendedor e sim imputar o princípio da boa-fé do cidadão, mas quem vai falar sobre isso, obviamente, é o prefeito Leonardo, que é o primeiro município do Brasil que tem a lei já sancionada, então não tratarei desse tema. Busquei, então, sobre a temática de velhos problemas e novas soluções, falar sobre algo que nos atinge de forma plena, mas aos demais municípios da mesma forma, que é lixo. Lixo. Nós produzimos lixo numa proporção inversa a países desenvolvidos. Países desenvolvidos, isso pega toda a faixa de corte de renda, quanto mais evoluída a renda do cidadão, menos lixo ele produz. Aqui no Brasil é algo completamente diferente. Quanto mais rico o cidadão, mais lixo ele produz. E aí é problema, né? Aí é problema. Bento Gonçalves, então, não pode, desde a década de 90, ter qualquer aterro sanitário, não existe possibilidade ambiental de licenciamento. Hoje nós viajamos com o nosso lixo por todo o estado e eu apresentarei. Marco regulatório. Em 2017, aprovamos o marco regulatório das parcerias público-privadas no município de Bento Gonçalves, de acordo com a lei federal. A outra legislação que eu gostaria de mencionar aqui é a nossa lei, a nossa política de incentivo ao desenvolvimento econômico, um amplo leque de benefícios tributários que incentivam, então, negócios que estão dentro do nosso espectro de investimento. Isso não é algo que a gente utiliza de forma desmedida, são setores que nós queremos incentivar na nossa cidade e, a partir dela, com a nossa legislação, a gente consegue potencializar, sejam novos empreendimentos que de fora vêm ao município, mas também beneficiando aqueles municípios que existem hoje em nosso município, mas querem ampliar a sua malha produtiva, empregar mais colaboradores e fazer o desenvolvimento da nossa cidade. Mas essa é a nossa base legal. E também uma alteração em 2017 da nossa lei de incentivo econômico. Parceria público-privada. Vejam, o estado do Rio Grande do Sul, por característica, é um estado de ideologia pendular. Ideologia pendular, o que eu quero conceituar é que ou nós estamos em lado A, depois nós estamos em lado C, nós não vamos para o B de forma alguma. Lembrando que o governo Brito, década de 90, foi um governo inovador. Fez com que o estado do Rio Grande do Sul fosse pioneiro em diversas situações, seja nas privatizações, concessões e também pedagiamentos. Vejam, ao invés de nós melhorarmos os contratos que pioneiros eram, e por ser pioneiros possuem grande risco de ineficiência ou de erro mesmo, nós resolvemos logo depois buscar
um caminho completamente diferente. Então, a gente não melhorou os nossos contratos de pedagiamento, nós não melhoramos os nossos termos de concessões, as privatizações, muito embora benéficas, e vejam, vocês estão aqui desde ontem e nós não tivemos queda de luz, né? Pois é, aqui nós temos a RGE, nós não temos a endividada CE. Ao invés de ser melhorada, ela foi para uma política completamente antagônica. Então, de uma política liberal, voltou para uma política estatizante. Depois veio o Rigoto, começou, e aí voltou, e vai e volta. Isto é, a gente não evolui, a gente continua correndo no mesmo lugar, parecendo aquela roda de rato que a gente corre sem sair do mesmo lugar. Espero que isso mude, porque São Paulo, Paraná e tantos outros estados, a Bahia, inclusive Santa Catarina, utilizaram e enxergaram o nosso pioneirismo, melhoraram as nossas ferramentas de contrato, de gestão, de controle e, bom, a gente não precisa nem contar como estão as estradas, como estão os serviços públicos nesses estados. Nós, infelizmente, como o prefeito Marco falou, a gente não consegue tapar os buracos e, mais do que isso, a gente pune municípios que fecham buracos em estradas estaduais. E vamos lá, não é de governo, é uma questão nossa mesmo. Então, nós objetivamos trabalhar parcerias público-privadas, e o Estado do Rio Grande do Sul não tem nenhuma parceria público-privada em atividade, nenhuma. Nós temos concessões puras, concessões administrativas, concessões públicas, porém, nenhuma parceria público-privada. Talvez por causa daquele estigma da década de 90, aqueles conceitos e aquelas ofensas criadas como neoliberalismo e tantas outras situações que eu, apesar de ler bastante, eu não consigo entender. Acho que é até um elogio. Bom, então nós buscamos, dentro do nosso problema do lixo, uma solução. Uma parceria público-privada com o objetivo de construir, então, a primeira usina do Brasil em parceria com a iniciativa privada sob o sistema de pirólise, isto é, elevação da temperatura, retirada de oxigênio. Todo mundo lembra das aulas de química, quando tu retira o oxigênio, tu não tem combustão, então não tem queima. Ótimo, 8 minutos, tenho alguns minutinhos ainda para falar. Hoje nós gastamos, mandando para o município de Minas do Leão, quase R$1 milhão de lixo, seja na coleta, no transporte e na destinação. Transporte até Minas do Leão, destinação, entrada no parque licenciado lá de Minas do Leão, esqueci o nome da CRVR, né? Isso aí. Acho que o estado inteiro manda para eles, né? É muito caro. Hoje nós temos 110 toneladas de lixo orgânico por dia no nosso município, potencialmente reciclável 578 toneladas ano. Nós possuímos 6 recicladoras que mensalmente reciclam 192 toneladas. Hoje nós temos um percentual de reciclagem que se mostra um dos maiores do país. Reciclamos cerca de 24% do nosso lixo. Vamos lá, média Estado do Rio Grande do Sul 12%, média Brasil de reciclagem 6%. Tem muita riqueza lá no meio que a gente está fechando os olhos. Hoje o nosso lixo, como disse, ele viaja diariamente 180 quilômetros em 3 caminhões. São 3 caminhões por dia, caminhões grandes, muito grandes, que levam o nosso lixo a Minas do Leão. E eles precisam voltar vazios, isso é, o nosso custo ele é muito grande. Trabalhamos então, fizemos uma PMI, uma proposta de manifestação de interesses, um edital público onde empresas se cadastraram e nós tivemos uma empresa vencedora a partir do nosso marco regulatório das PPPs, um comitê de avaliação destes projetos. A empresa chama Planex, uma empresa mineira que apresentou o que o comitê entendeu pelo melhor projeto para geração de energia a partir do nosso lixo. Essa é uma planta básica que consta do nosso projeto de licitação. Ela, como disse, o sistema executado, existem diversos sistemas, existe o sistema da biomassa, existe o sistema do plasma, existe o sistema da pirólise, e nós consideramos o da pirólise o mais simples e o mais eficiente de todos. Vamos lá, existe um balanço que nós precisamos entender entre simplicidade e eficiência. 1 minuto. Obrigado, Marco. 1 minuto. Simplicidade e eficiência, vamos lá, nós precisamos entender, a simplicidade a gente vai para os conceitos mais tradicionais, como compostagem, biomassa, só que isso
constrói uma montanha de resíduo que o município não consegue mais gerar. Como nós não podemos estocar lixo, nós precisamos buscar uma tecnologia diferente. Viajamos à Europa, temos um consórcio regional que nos possibilitou conhecer alternativas, fomos para a Itália, para a Hungria, para a Alemanha e outros países onde apresentaram o conceito da pirólise. É algo muito simples, uma elevação de temperatura, uma retirada de oxigênio, uma redução de 90% da massa que compõe o lixo orgânico. Vamos lá, e se entrar plástico? Não vai entrar porque tem toda uma cadeia no projeto, uma esteira que vai separando isso que tem muito valor. Mas se entrar não tem problema, ele acaba com a estrutura química dos componentes e só não pode entrar, ou se entrar não tem problema nenhum, pedra e ferro, porque vai sair pedra e ferro. O restante tem 90% de redução da sua massa. Aquilo que sai de gás a partir disso chama gás de síntese, ele é filtrado, passado por um reator, vira energia elétrica. Essa energia elétrica vai para a rede e o município de Bento Gonçalves, como coprodutor dessa energia, compra ela a 20% mais barato do que é ofertado pela nossa companhia de energia elétrica, portaria 67 do Ministério de Minas e Energia de 2018. Então, nós temos um ganho de 20% a partir disso, nós temos ganho a partir do lixo que não viaja a Minas do Leão, nós temos um ganho porque a entrada dele é mais barata do que a entrada no parque de Minas do Leão, então é só ganho a partir desse processo. Bom, e aqueles 10% que sobra daquela massa de lixo, aqueles 10% que sobra chama biochar ou biochar, são placas de carbono inerte, atóxicas, sem cheiro, sem gosto, que ele pode ser utilizado até para correção do solo, pode ser utilizado para os jardins públicos, pode ser utilizado como uma massa de um agregado de concreto leve, pode ser utilizado nas estradas vicinais e de terra do nosso município. Isto é um ativo que a gente tem e pode utilizar de forma muito, muito tranquila. Investimento inicial, 60 milhões de reais, investimento total, 400 milhões de reais. O município utiliza, então, em todo o parque público de iluminação, 10.400 megawatt-ano. Essa usina ela vai gerar 12.346 megawatt-ano, podendo ser expandida. Isto é, nós temos 2.000 megawatt-ano de excesso, de sobra. O que nós podemos fazer com isso? Vender? Não, o município não pode vender. Isso a legislação deixa muito clara, porque nós somos público, nós não podemos entrar em leilões. Porém, eu posso utilizar como um ativo da minha lei de incentivo ao desenvolvimento econômico, eu posso ceder para a iniciativa privada a título de incentivo na atração de novos negócios. Eu posso conveniar com a Corsan, a companhia de saneamento que presta serviço do Estado, presta serviço em Bento Gonçalves, eu posso ceder para a Corsan o que eles utilizam de energia elétrica para as bombas de captação de água e eu posso ter um crédito dessa água, transformo então um ativo em dinheiro, eu financiarizo todo esse processo. Eu posso conveniar com universidades e transformar em bolsas de estudo. Eu posso fazer o que eu quiser fazer a partir de convênio, exceto vender. Mas o que eu quero colocar para vocês é que essa usina não apenas vai resolver um problema que eu tenho, ela vai equalizar no terceiro ano, então, ela já passa a ser vantajosa no terceiro ano de implantação. Nos outros anos iniciais, ela praticamente equilibra, tem uma despesinha de 2% a mais, mas, sem sombra de dúvidas, eu enxergo ela como um grande resolvedor dos nossos problemas. Equilíbrio ambiental garantido, nós vamos ter menos impacto do que um transbordo de lixo. O lixo não fica exposto, mas eu enxergo nesta usina, sem sombra de dúvidas, presidente Ana Tércia, um dos grandes pontos de agregação de recursos para o município de Bento Gonçalves. Hoje ela foi idealizada por um crescimento dos próximos 30 anos do nosso município. Esse é o tamanho dela. Nada impede dos próximos gestores, com o aval de nossa comunidade, de buscar a sua ampliação. E aí, quem sabe, no futuro, pode receber resíduos orgânicos de municípios vizinhos, aferindo renda, cobrando taxa de entrada, fazendo com que uma nova receita exista, sem acúmulo de lixo, sem cheiro, porque Bento Gonçalves é um município turístico, sem qualquer ponto de prejuízo algum para a nossa cidade, muito pelo contrário, fazendo a partir da tecnologia e de novas ou de inovações,
mais uma entrada de recursos para o nosso município, que eu enxergo um dos grandes pilares futuros. Como apresentei para vocês, então, no terceiro ano, essa planta ela já vai ser lucrativa para o nosso município, isto é, nós já vamos ter uma economia frente às despesas existentes hoje, e esse processo ele já foi lançado, nós temos, então, a PMI já existe, a licitação ela já foi lançada, nós tivemos uma suspensão dessa licitação com 2 dias de rodagem, isto é, 10 dias de publicação. Ela se encontra no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul não conhece parceria público-privada. Então, como não existe ainda uma ferramenta de fiscalização de um projeto de 30 anos de execução, ainda estão construindo ferramentas para averiguação dos processos e fiscalização deles. É problema? Claro que não. O problema é tu esperar alguém fazer por ti. Quem quer ser pioneiro sabe que vai ter que pavimentar toda uma nova estrada, passar por todas essas situações. Sem sombra de dúvidas, apresentamos a usina de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos como uma solução inovadora para problemas antigos. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, prefeito Pazin. Uma apresentação que caberia perfeitamente num painel sobre sustentabilidade, que é um dos temas também que hoje tem interessado muito a classe contábil. Digo isso porque também sou professora de uma disciplina que é contabilidade e sustentabilidade. Já vou levar esse case para mostrar para os alunos. Então, o próximo prefeito, Jorge Pozobu. Está diminuindo o tempo de vocês. 10 minutos, Pozobu. Bom, quero dar um bom dia para todos vocês e dizer que eu também estou inovando hoje. Eu trouxe meu pendrive. Que a coisa está tão ruim lá que a gente ocupa ter a folha num dia e traz ela no mesmo dia. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, enxergar meus amigos aqui, o Poma, um grande amigo, o Maceto, o Luiz Carlos, a Simone, parceirona, a Ana, essa mulher maravilhosa, quem depois olha o Instagram dela, hoje de manhã, eu levantei e fui me arrumar para vir para cá, né? Olha o Instagram dela, está ela caminhando ali naquele corredor e escreveu, cheguei chegando. Né? Ela merece uma salva de palmas nossa, né? Pazin, grande parceiro, sem sombra de dúvida, um prefeito que nos inspira, que eu tenho uma grande admiração. Tânia é uma guerreira, pode vir dizer alguma coisa, vira e mexe, dizer, não, é uma mulher prefeita negra, lá em Dois Irmãos, não sei o quê. Você não tem noção o que é isso, que a gente vive numa falsa demagogia, que não existe mais racismo, que não sei o quê. Existe sim. Tânia, até uma guerreira, tu merece também uma salva de palma nossa, forte. Leonardo, esse piace, gurizote aí que está fazendo sucesso absoluto, né? Fez a liberdade econômica lá, a medida provisória da liberdade econômica. Eu disse que a melhor medida que tem é fechar as prefeituras. Fecha as prefeituras, é a melhor medida que tem. Mas eu quero também agradecer ao Alba, né? E eu tenho um problema com o Alba, porque se eu tivesse seguido a orientação dele, eu acho que hoje eu não estava com tanto cabelo branco. Em 2016, eu encontrei ele lá em Porto Alegre e ele me disse, Jorge, tu vai concorrer a prefeito? Eu disse, vou. E ele, não faz isso. Eu disse, eu vou fazer. Ele, tu não faz, que tu vai te arrepender. Eu confesso, eu não me arrependi, mas eu acho que eu tinha que ter escutado mais, né? E o pior ainda, eu ganhei uma eleição com 210 mil eleitores por 226 votos de diferença. Foi 0,0000001. Mas, enfim, eu quero falar bem rapidinho aqui. Primeiro que eu estava tentando entender, né? Vocês veem Bento Gonçalves, aqui, essa região maravilhosa, coisa mais linda do mundo é Bento, essa região da Serra, e aqui é Caxias, é o Vale dos Vinhedos, dá um pulinho, já vai para Gramado.
E o maior inferno na vida dos contabilistas, o maior inferno na vida de vocês, são as prefeituras. E vocês trazem prefeito para falar com vocês. É uma loucura. Isso que é uma convenção de masoquista. Só pode. É verdade. Vocês são todos masoquistas. Tá? Diferente de eu e o meu Colorado ali. Parabéns para os gremistas que ontem ganharam. Parabéns para os gremistas aí. Bem. E parabéns a nós, Colorados, que já damos um recado forte para o Cruzeiro. Mas o que eu quero dizer, pessoal, nós temos um problema sério. O problema no município é orçamento. O Alba estava falando, ninguém quer saber do presidente da República, ninguém quer saber do governador. Agora o prefeito está ferrado sempre, sempre. Tem um problema, vai lá no prefeito. Agora, nós temos lá, em Santa Maria, nós temos uma universidade federal lá. O orçamento da Universidade Federal está dando uma confusão. O Luciano Hang da Van lá falou lá e o reitor ficou brabo lá porque, enfim, não interessa. Mas a verdade é que o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria é 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400. E o orçamento da Prefeitura de Santa Maria são 785. Desses 785, nós pegamos 350 milhões para pagar o servidor. Essa é a realidade dos municípios. Essa é a verdade. E olha, ficamos 2 anos e meio, Pazinho, comemorando que estou pagando salário rigorosamente em dia, servidor, pagando fornecedor em dia. Olha se isso é coisa de comemorar, mas essa é uma realidade. Comparando o primeiro semestre, do ano passado com esse, ITBI 58% a menos. ISS, primeiro semestre de 18 com o primeiro semestre de 19, 51% a menos. IPTU, 18, 19, 20% a menos. Essa é a realidade financeira. Essa é aquilo que nós estamos fazendo. A maior inovação que nós estamos propondo aqui, todos os prefeitos, é como é que nós vamos cortar um dinheiro mais ali. Mas tem que começar a criar? Tem que criar, sim, tem que criar, mas está no momento que a despesa é que nem unha. Se tu não corta todos os dias, ela só vai crescendo. Então, já vai terminar? Credo, guria. Susto. Estou brincando. Não, mas eu tomei um susto. Ela não assustou os outros antes, né? Tá bom. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui dois projetos que nós apresentamos em Santa Maria. Né? Eu andei procurando aí, eu acho que esse é inovador, e eu vou compartilhar com meus colegas prefeitos, que foi uma maneira da gente também buscar dinheiro e acabar com a burocracia. Nós temos um plano diretor lá, de não sei quantos anos lá, que emperra, trancava tudo, não permitia construir. Para te ter uma base, Alba, tem uma avenida lá, que de um lado da rua, na Avenida Medianeira lá, o pessoal de Santa Maria vai conhecer, de um lado da rua tu podia construir um prédio de 15 andares, do outro lado só podia ser 2 andares. Depois, mas por que isso? Aí eles tentavam me explicar de um lado, do outro lado, acho que é porque o sol nascia, aquelas coisas que eles inventam lá. Resolvemos isso, liquidamos isso. Mas o que eu busquei? Aí foi a medida inovadora. Antes, quem quisesse fazer um condomínio fechado, Ana, lá em Santa Maria, tu tinha que pegar uma área com 100 casas. Tu tinha que pegar 10 casas e dar para a prefeitura. 10% do condomínio te dá para a prefeitura. O que a prefeitura faz com esses terrenos? Não presta para nada, é para virar foco de lixo. Então, o que nós reduzimos? Reduzimos de 10 para 5. Tiramos 10%, reduzimos para 5. Porque o poder público tem parado de extorquir a iniciativa privada. Reduzimos de 10 para 5, e esses 5% agora eu transformo em dinheiro. Daí o que eu vou fazer? Vou fazer o meu calçadão novo, vou fazer minha praça nova, vou reformar toda a minha creche, vou reformar minha escola. E sabe por que vai dar certo? Porque não é a prefeitura que vai fazer. Se a prefeitura vai fazer, tem que licitar, impugna a licitação, o menor preço que ganhou, com certeza não vai concluir. Então a gente conseguiu, nessa pequena medida inovadora, a gente consegue o dinheiro que tu não tem, e daí, Leonardo, pega a iniciativa privada e vai lá e executa. Isso vai permitir uma grande mudança lá em Santa Maria, com toda a dificuldade financeira que nós estamos passando. Não adianta, mas
nós querer sair dessa realidade. Então, Nádia, tu está aí? Tudo bom, guria? Outra coisa que nós fizemos, isso aqui eu acho que é bem importante, esse aqui do plano diretor, depois eu vou compartilhar com vocês. Mas teve uma outra coisa que também essa foi mais simples, mas está dando um impacto muito grande. Santa Maria é a cidade do Brasil que mais judicializa a saúde. Proporcionalmente, pode pesquisar lá, você também mais judicializa a saúde. Pegamos na saúde mental. Fui lá na Defensoria Pública, que é quem entra com 99% das ações contra o município. Sentei com a Defensora Pública, a doutora Raquel, disse, vamos resolver isso aqui. Ajustamos um fluxo lá, nos meus CAPs, das minhas unidades de saúde lá. Acertei com a Defensoria Pública, coloquei 2 estagiários trabalhar, 2 estagiários. Em um ano, Alba, eu paguei R$24 mil para 2 estagiários. Reduzimos 73,84% da judicialização na saúde mental. Pagamos 24 mil e economizamos R$1.800.000. Só, mas Jorge, o que tu fez? Qual é o milagre que tu fez? Estou terminando. Não fizemos milagre nenhum. Só paramos para tentar ajustar uma questãozinha ali que era simples. São coisas simples que a gente está fazendo, mas não tem outra alternativa. Ou privatiza, ou faz concessão, terceiriza tudo. O poder público, ninguém gosta do que eu estou falando, o poder público está falido. Está falido, pessoal. Vocês estão vendo isso? Vocês veem o que vocês passam todos os dias quando chegam nas prefeituras. Vocês sabem disso, que vocês são profissionais, o que os empresários, os clientes de vocês reclamam. Por isso, eu quero dizer, pessoal, que foi sim, sem sombra de dúvida, Ana, uma satisfação poder vir aqui compartilhar com vocês essas 2 ideias, que está salvando Santa Maria, essas 2 ideias. Nós temos problemas sérios, não tem dinheiro para investimento, o dinheiro que eu consegui, certo? Você é uma esposa, bom, tu está com quase 200 milhões de investimento até o ano que vem, sim, é dinheiro de fora, não é nada do município, é dinheiro de fora, não tem dinheiro do município. Então, tu tem que buscar essas medidas inovadoras. E é isso que a gente está fazendo. Buscando medida inovadora é também nunca deixar de investir na educação. Uns dizem que eu não deveria ter feito o que eu fiz, mas eu não abro mão. A gente diz que educação é prioridade, sim. Nós contratamos 400 professores. 400 professores, para quê? Para buscar uma outra medida de inovação que a gente coloca no turno inverso, lá no Parque Tecnológico, lá, 300 alunos, que é o EJA diurno. Ou seja, antes tu botava alunos de 18 anos, 16 anos, com outros de 10, 12 anos, e agora a gente equilibrou, colocando eles na mesma idade, para poder resolver um outro problema que nós tínhamos. Então, mais uma vez, muito obrigado, e até agora ninguém me convenceu como é que vocês convidaram o prefeito para vir para falar para vocês. Acho que é para fazer como o Irã lá, para tirar a pedra quando a gente para de falar. Sempre polêmico, Pozobon, mas o nosso evento também é para a gente, né, falar de polêmicas. Eu vou aproveitar, antes de passar a palavra para o Leonardo, e já colocar aqui algumas questões que estão surgindo, uma bem instigante, e se tu quiser já abordar isso na tua fala, Leonardo, que pergunta o seguinte, o Celso Arruda. Os ilustres prefeitos não concordam que o tamanho do Estado é o maior problema do Brasil? Acho que o Pozobon acabou falando um pouquinho sobre isso. Como enxugar o tamanho do Estado, liberando mais recursos para investimentos? Então, com a palavra, Leonardo Pascoal. Não tem slides. Muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Eu já vou até botar o meu cronômetro aqui para não precisar ser chamado a atenção, né? E quero dizer que, para mim, particularmente, é um orgulho enorme participar dessa convenção estadual de contabilidade, porque sou filho de contador, então, dentro de casa, sempre tive o exemplo do meu pai, que, para mim, é a maior referência e que uma das pessoas que mais entende de contabilidade pública que eu conheço. Agradecer o convite da presidente Ana Tércia, que, como ela referiu, foi minha professora de contabilidade na Faculdade de Economia da URGS, né? Então, também, em parte, devo aí o conhecimento que utilizo no dia a dia da gestão à professora e presidente
Ana Tércia. Saudar os queridos colegas, a prefeita Tânia, o prefeito Pazim, prefeito Pozobon, o prefeito Marco Alba, né, que me antecederam aqui nas suas falas, trazendo seus pontos de vistas e a forma como vem procurando encontrar alternativas, então, para os problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia nas administrações municipais. O mote, né, dessa palestra era Velhos Problemas, Novas Soluções, mas ainda que a gente considere que os problemas são velhos, há mudanças ou há dificuldades novas mesmo para problemas velhos. Quando nós conversamos com prefeitos que estão no 3º ou 4º mandato, que haviam sido prefeitos na década de 80 ou de 90, a fala deles é muito sintomática desse novo momento. É óbvio que nós tivemos o advento de muitas novas legislações nesse período, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal e outras, né? Mas, em geral, os governos desses prefeitos que tiveram a oportunidade de administrar cidades na década de 80 ou 90, por exemplo, os novos governos deles são piores do que, na impressão da sociedade, ao menos, e na própria impressão deles, do que foram lá atrás. Não, mas não apenas por conta dessas mudanças do ordenamento jurídico que nós tivemos, mas por conta, no meu ponto de vista, especialmente das mudanças que a sociedade teve e que impõem ao gestor dificuldades adicionais. A gente tem um cenário de crise, é verdade, não tem dinheiro, não tem onde buscar, né, só na iniciativa privada e olhe lá, porque mesmo, né, com esse pior período de recessão que nós tivemos, mesmo na iniciativa privada também não está tão fácil. Mas nós temos hoje uma sociedade muito mais complexa, muito mais complexa. Na década de 80, ainda na década de 90, um prefeito reunia a associação dos moradores e ia lá buscar as demandas do bairro. E o presidente, lá com a sua diretoria, os moradores, diziam, olha, aqui prefeito, a gente precisa que faça isso, que faça aquilo e tudo mais. Ao longo do tempo, primeiro que as associações foram morrendo, fechando a maior parte delas, em todos os municípios. E hoje não tem mais a demanda do bairro. Hoje a demanda é a demanda da Dona Maria, é a demanda do seu João, do seu Pedro, porque a sociedade está complexa e as demandas são cada vez mais individuais. E nós temos que compreender, entender e procurar fazer frente a todas elas. Hoje as pessoas têm acesso à informação, coisa que não se tinha lá atrás, então sabe quanto, no que a prefeitura está gastando, qual é o salário do prefeito, qual é o salário de todos os servidores, né, quais são os atos que estão sendo publicados pela administração municipal, o que está tramitando, o que está sendo planejado. Hoje todo mundo tem acesso à informação permanentemente. Mas nós vivemos num cenário de desconfiança, especialmente em relação à classe política e por motivos bastante compreensíveis. Fora isso, a gente tem os próprios desafios da gestão pública. A burocracia, a descontinuidade, a questão dos benefícios e privilégios que começam a tentar ser combativos mesmo com a resistência de muitas corporações. A gente tem a questão do desperdício, o poder público gasta muito mal. Nós temos sim margem para reduzir o desperdício, porque nós gastamos muito mal, em parte também por conta da legislação que nós temos que seguir, mas gastamos mal, vai muito dinheiro fora, e vai, obviamente, em questões de corrupção que nasce da burocracia. Nós temos as relações de compadrio que permeiam a relação entre o público e o privado. E nós temos a dificuldade da gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas é o maior desafio para qualquer empreendedor em qualquer lugar do mundo. Fazer gestão de pessoas no setor público é mais difícil ainda, porque a gente não consegue beneficiar os bons e não consegue punir os ruins. Ou, para não dizer que não consegue, é muito difícil fazer isso. Mas nem tudo é uma desgraça completa, né? Eu sou um otimista, né? O Marco é mais pessimista, mas eu sou um otimista. Eu acredito que há, sim, possibilidades da gente trilhar um caminho um pouco diferente e tenho, para mim, 5 questões que são fundamentais. Primeira, que já foi muito falada aqui, responsabilidade fiscal. É básico, né? Não gastar mais do que arrecada, fazer uma gestão que caiba dentro do orçamento e, acima de tudo, que caiba dentro do bolso do contribuinte. Isso é mais importante. Porque, às vezes, para ajustar o orçamento, eu aumento o imposto, né? Adoto essas medidas que são fáceis, mas isso não cabe mais dentro do bolso do contribuinte. Então, responsabilidade fiscal também é isso. É caber dentro do orçamento, mas caber dentro do bolso das pessoas que estão pagando a conta. Diálogo, participação e controle social. A gente precisa se comunicar
a classe política ainda tem essa dificuldade de se comunicar com as pessoas. Eu gosto de usar sempre como exemplo o Plano Real. O Plano Real deu certo por várias questões, evidentemente, de ordem econômica, pela sua formulação, mas, acima de tudo, o grande diferencial do Plano Real em relação aos planos que o antecederam foi a capacidade de comunicação com a sociedade, para que a sociedade entendesse como que aquele plano seria feito, quais as etapas e o que viria dali para frente. Então, nós precisamos ter a capacidade de nos comunicar com a sociedade, explicar os nãos, explicar os sims, por que a gente está fazendo e por que a gente está planejando cada coisa. Transparência, mas transparência para muito mais do que uma obrigação legal de ter que colocar no portal lá o que gasta, no que gasta. Transparência no sentido de dizer a verdade para as pessoas, dizer o que vai fazer, o que não vai fazer e por quê. Dizer por que está enfrentando determinadas corporações, qual é a motivação disso. Inovação e resolutividade, né? O poder público precisa ser mais resolutivo. A gente tem estruturas, né, que só despacham, né? Ao setor tal, ao setor tal, ao setor tal, aquilo gira, 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 aquele processo anda por todo mundo e ninguém resolve. Ninguém resolve. É carimbo aqui, despacha para lá, isso não é no meu setor, né? Isso é problema da outra área. E o poder público tem que entender que o problema de um é o problema de todo mundo. Alguém tem que resolver, porque lá na ponta tem um cidadão, tem um contribuinte que está esperando uma resposta efetiva por parte da gente. E precisamos buscar inovação, né? O prefeito Pazin colocou aqui a questão da PPP, nós ainda estamos engatinhando em relação a isso, né? Agora, sexta-feira, tem a publicação do primeiro edital de uma parceria público-privada, o Marco e eu estamos envolvidos nesse processo, primeira PPP do Estado, do Governo do Estado, não, do Governo do Estado, a primeira PPP do Governo do Estado, vai ser publicado agora sexta-feira, né? Isso 10 anos depois da lei lá que possibilitou, mais de 10 anos, né, da lei que possibilitou a realização das PPPs. Então, a gente precisa ser inovador e buscar alternativas para enfrentar os problemas. E ser inovador também significa que o serviço público não precisa ser um serviço estatal. E aí, essa questão da equação de diminuir o tamanho do Estado não necessariamente significa diminuir serviços públicos prestados à população. Mas diminuir o tamanho do Estado pode sim passar por diminuir o tamanho dos serviços estatais. A gente pode comprar na rede privada muitos dos serviços que a gente precisa ofertar de forma gratuita para a nossa população, especialmente para a população mais carente, mais vulnerável. E precisamos fazer gestões que sejam focadas em resultados. Eu sempre digo que não adianta governo de boas intenções, governo de belos discursos, de bons projetos ou o melhor programa de governo. Se uma gestão não tiver resultado efetivo na vida das pessoas, não mudar de forma positiva a vida das pessoas, não adianta de absolutamente nada. O poder público, ele só pode existir com a missão de tentar melhorar a vida das pessoas. Se não for com essa intenção, então não precisa ter. Então, como disse o Pozobon, fecha. Se a gente não está conseguindo melhorar a vida das pessoas, especialmente de quem mais precisa do Estado, não faz sentido a gente existir. E trazendo para o caso concreto de Esteio, como materializar isso no dia a dia, nós instituímos lá em 2017 um modelo de governança e gestão. O primeiro município gaúcho a instituir isso por meio de lei municipal. Nós temos um modelo de governança e gestão instituído através de uma lei complementar que vale para o meu governo e valerá para os próximos governos, porque uma preocupação muito grande que eu tenho sempre é com a institucionalização das mudanças. Elas precisam ser institucionalizadas, porque senão ali na frente se perde tudo. O Marco mostrou aqui toda a dificuldade para tentar reduzir o endividamento da Prefeitura de Gravataí. Isso tem um preço político a ser pago. E esse preço político na eleição, às vezes, resulta na derrota eleitoral. Aí entra um novo prefeito, perdulário, daqui 4 anos, pau na máquina, faz obra, contrata gente, bota CC e tudo mais, daqui a 4 anos volta lá para os 50 e poucos %. Então, a mudança ela tem que ser feita de uma forma a garantir que, no decorrer do tempo, a gente não vai evoluir. Então, o modelo de governança e gestão que nós implantamos vem nesse sentido.
com 4 sistemas. Ele está organizado sobre 4 sistemas. Planejamento e gestão, que cuida das metas de governo, acompanhamento dos indicadores finalísticos lá de resultado para a população, saúde, educação e tudo mais, e a gente assina um contrato com secretários com metas anuais. Controle social, então o diálogo permanente com os conselhos de políticas públicas, com os comitês de bairro, com as entidades. O controle interno, né, com as atividades de controladoria, e essas que são também obrigatórias, né, por força da nossa legislação, e o de gestão administrativa, que cuida de olhar para os processos internos da prefeitura, né, os processos que a gente tem que lidar, os de licenciamento, né, de aprovações e tudo mais, os nossos processos, os nossos fluxos internos. E, além disso, né, além do modelo de governança e gestão, nós procuramos instituir bases porque a gente chama de um desenvolvimento sustentável. Esteio é o menor território do estado do Rio Grande do Sul, 15º menor território do Brasil, mas temos uma população lá de aproximadamente 85 mil pessoas, por consequência, uma das maiores densidades demográficas do Brasil. Tem gente que diz, mas então é fácil administrar, porque são só 27 km², mas a gente tem que lembrar que os problemas também estão concentrados em 27 km². Então, no nosso mapa estratégico, nós não queremos ser a cidade que mais cresce, mais atrai indústrias, nada disso, porque nós somos uma cidade pequena territorialmente. Mas nós queremos ser uma cidade que seja referência em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Para isso, nós precisamos lançar bases para um desenvolvimento que seja efetivo e que dure ao longo do tempo. A Lei de Liberdade Econômica que nós sancionamos é uma que tem esse objetivo. Nós estamos beneficiando diretamente com essa legislação 1.008 atividades econômicas, das 1.318 que existem no CNAE, 348 de baixo risco, que não precisa de alvará nenhum, de nada, não precisa nem avisar a prefeitura, só sai trabalhando, 660 de médio risco, que só avisa a prefeitura, não protocola nada, só avisa e já ganha um alvará de 12 meses, e aí ao longo de 12 meses obtém os licenciamentos devidos. Então, 1.008 atividades econômicas beneficiadas diretamente. Mas não foi só isso. Nós fizemos um novo plano diretor de desenvolvimento urbano que reduziu de 75 regimes urbanísticos para 5 apenas. Pozomon colocou sobre a importância dessa legislação para o desenvolvimento do município. Uma política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos, inspirada na política do prefeito Pazin, né, que trouxe bons resultados aqui e que lá em Esteio já resultou também em mais de 120 milhões de reais de investimento privado, desde que ela foi instituída. Não aumentamos nenhum tributo, nenhuma alíquota de tributo, fizemos um novo código tributário sem aumentar tributo, só simplificando a legislação. Estamos fazendo 2 dos maiores programas de infraestrutura da história do município, o Renova Esteio Asfalto, que é o maior programa de pavimentação da história do município, o Renova Esteio Drenagem, que é o maior programa de investimento em microdrenagem da história do município. Esteio era a cidade no Rio Grande do Sul mais afetada por alagamentos, porque também um empreendedor, para se instalar na cidade, tem que ter uma infraestrutura adequada para poder tocar os seus negócios e não abandonar o município. Com tudo isso, né, nós estamos lançando bases para que a cidade possa crescer ao longo do tempo, equacionando as questões no curto prazo para poder atender imediatamente as demandas, mas, acima de tudo, assegurando que no futuro a gente vai ter condições de cada vez mais qualificar o serviço que é oferecido para a nossa população. E reforçando a importância da educação, eu, além de prefeito municipal, acumulo o cargo de secretário municipal de educação. Somos hoje o único município na região metropolitana que atendeu 100% da demanda de educação infantil, porque a gente lá está trabalhando, investindo muito em educação, com foco em garantir o acesso, a permanência e a qualidade, porque somente a educação é o componente que no longo prazo é capaz de gerar riqueza e prosperidade para uma nação, para um país. Então nós estamos investindo muito em educação, ciente de que o nosso papel é o papel de plantador de tamareiras, porque diz o ditado árabe, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque uma tamareira leva em torno de 100 anos para começar a produzir frutos. Estamos lá cumprindo o nosso papel de plantador de tamareiras, cientes que não colheremos os frutos, mas que alguém ali no futuro vai colher esses frutos, e esses frutos vão significar um crescimento sustentável e continuado da nossa cidade e, quem sabe, do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado a todos. Excelente, Leonardo, e também conceitos de sustentabilidade, porque essa visão de longo prazo é algo que a gente precisa ter muito presente para
avançarmos, né, e deixar sempre um legado para as futuras gerações. Então, agora, para finalizar esse painel, a nossa querida prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha. Bom, gente, como eu tenho somente 2 minutos, eu vou saudar a nossa contadora, Ana, e presidente, e o prefeito aqui de Bento Gonçalves, porque senão eu já perco tempo. Eu trouxe uma explanação que seria mais longa, mas eu vou passar muito rapidinho, tá? Primeira coisa é, o que nós fizemos? A modernização da gestão no município de Dois Irmãos. E eu trouxe assim, quem é Dois Irmãos? Dois Irmãos é um município com 32 mil habitantes e que nós temos a sua maioria densidade de agricultura, indústria, comércio e imigração alemã. Nós temos o Natal dos Anjos, que é o Natal que tem se fortalecido muito, muito na nossa região. Temos o Querpa de São Miguel também. Isso. Cidade inteligente. Velhos costumes. O que todos nós, prefeitos e prefeitas, assumimos? O maior problema é custeio. Eu sempre digo que é como a nossa casa. Nosso maior problema é água, luz, telefone, aluguel, combustível, enfim. E assim é uma prefeitura. Então, nós começamos a trabalhar como fazer um trabalho inteligente com tecnologia. E com isso, nós começamos. Primeira coisa, projeto Cidade Iluminada. Nós estamos atualmente com 100% um projeto de lâmpadas LED, 80% já instaladas na nossa cidade. Esse investimento custa em torno de 4 milhões, 5 milhões de reais. Porém, ele se paga pela própria economia da energia pública que nós teremos e nos locais onde nós vamos utilizar. Nós também fizemos a gestão integrada das secretarias, porque antes uma secretaria não conversava com a outra e nós tínhamos um uso enorme de papel, de pessoas, enfim. Então, através do projeto inteligente, que nós temos também a IPM, nós diminuímos o uso de papel, diminuímos o uso de tempo e estamos facilitando a vida das pessoas, que é o nosso principal. E, como já foi falado aqui, nós somos políticos e temos políticas partidárias, sim, mas nós temos que desenvolver políticas públicas, não olhando bandeiras partidárias, mas pensando no legado que nós vamos deixar para as futuras gerações. Então, é isso que nós temos que trabalhar enquanto políticos. O que nós fizemos também, que são legados que nós vamos deixar. Nós fizemos impressão inteligente. Impressão inteligente, nós fizemos uma licitação na qual nós contratamos uma empresa que ela loca as nossas impressoras. Assim, nós não precisamos ter manutenção, comprar toner, enfim. E nós pagamos pelas folhas que são impressas. E temos todo o controle daquilo que nós estamos fazendo dentro da prefeitura, nos nossos postos, nas secretarias de educação, enfim. Gestão de combustíveis. Nós temos vários veículos oficiais que vocês sabem, que é educação, saúde, enfim. O que nós fizemos? Nós tínhamos uma licitação que um posto ganhava a licitação e tinha que abastecer somente neste posto. Agora nós temos um cartão magnético, cada veículo tem um cartão e o motorista tem a senha. Então, nós estamos abastecendo conforme o custo da bomba. O posto que está mais acessível o combustível, nós podemos abastecer. Então, isso nós também temos, com esse software,
o controle da quilometragem do veículo, ele nos diz quando tem que fazer manutenção, enfim, ele é a inteligência ao nosso favor, eu acho que todos os gestores precisam fazer isso. Nós temos também a gestão da mecânica dos veículos. O que acontece? Antes também ganhava uma empresa, uma oficina, e pasmem vocês, o valor era mais baixo. Porém, nós percebemos que, às vezes, para trocar uma bateria, levava 3, 4 dias. Então, o valor do mecânico era baixo, porém, ficava 5 dias para trocar uma bateria. Agora, online, dispara o que nós precisamos e as oficinas credenciadas é que vão lá, faz o disparo, o menor preço nós fizemos. Já está quase terminando. Telefonia digital, nós tínhamos o sistema, analógico ainda. Agora nós estamos com a telefonia digital com uma economia de mais de 56% e que nos dá uma qualidade melhor, tudo em nuvem. Então, isto, gente, eu acredito que nós, gestores, temos que trabalhar. Além de outras ações que vão ser no passado ali, algo que muito nos orgulha também é a cidade sustentável e limpa. Nós estamos fazendo e começamos com energia solar. Colocamos primeiro na prefeitura e vamos indo para as escolas, para as praças, enfim. E, infelizmente, diferente aqui de Bento, nós convertimos para a RGE e nós vendemos a nossa energia e diminui a nossa conta de luz. Não vou conseguir terminar tudo que eu havia trazido, mas eu vou falar algo que para mim é muito importante aqui. O prefeito falou que eu sou uma heroína e coisa parecida, porque realmente 2 irmãos, nós somos, olha nós, imigração alemã, né? Mas só que eu digo o seguinte, gente, resiliência. Quando nós nos mudamos para uma região ou para uma cidade, nós temos que nos mudar, porque nós amamos de coração e nós adotamos essa cidade para viver. Então, como que eu vou falar em racismo em 2 irmãos? Fui eleita 3 vezes vereadora, estou na minha reeleição como prefeita. Então, isso me causa muito orgulho, porque eu digo que nós temos que parar de falar homens e mulheres, negros, brancos, pardos e tudo mais. Nós somos seres humanos, nós somos todos iguais. Então, o que me leva a crer e o que eu acredito? As pessoas no município de 2 irmãos não votaram em mim porque eu sou negra ou porque eu sou mulher. Votaram porque acreditaram num projeto de governo. Votaram pela 2ª vez porque acreditaram que nós iríamos fazer a diferença. Então, gente, queremos muitos políticos do bem, sim, mas sem olhar cor, nem se é homem ou mulher, mas pessoas com comprometimento, com transparência e com verdade. É isso que nós precisamos no nosso Brasil e no nosso município e no nosso estado. E, como eu estou aqui com contadores, tomara que um dia mude, e eu sei que vai mudar. Mas eu sempre digo no meu município, tomara que o secretário da Fazenda nunca tenha visibilidade. Porque quando o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda tem visibilidade, é porque o salário está atrasado, os fornecedores não estão sendo pagos e ele precisa dar entrevistas para dizer por que isso não está acontecendo, esses pagamentos. Graças a Deus, no nosso município, o secretário da Fazenda não é entrevistado, porque temos a folha de pagamento em dia, fornecedores pagos e, graças a Deus, turismo, cultura, indústria e comércio andando. Com dificuldade, sim, mas com coragem de que tudo vai dar certo. Muito obrigada e um beijo no coração de todos. Gente, é um sucesso, né? É um sucesso. Então, gente, nós gostaríamos de poder encaminhar as perguntas que chegaram aqui no tablet. Algumas eu já consegui fazer, né? Mas eu vou fazer uma, e eu até nem vou pedir
os prefeitos responderem, porque realmente o nosso tempo já se esgotou e nós precisamos entregar o auditório para a próxima palestra. Político gosta... A gente já sabia que ia ser um problema isso, Marco Alba, mas a gente gosta de problema, como diz o Pozobon, né? Não porque nós somos masoquistas, mas porque a gente está tão acostumado a lidar com problemas e resolver problemas no dia a dia, que para nós é só um desafio a mais. Mas eu, em respeito ao público e às pessoas que encaminharam as perguntas, eu vou ler e vou pedir que cada prefeito use essa provocação, essa pergunta, esse questionamento nas suas reflexões e na condução, né, de como levar essa inquietação que está sendo apresentada aqui para tentar melhorar alguma coisa dentro das suas prefeituras. Considerando que as questões previdência são um dos maiores problemas das prefeituras, qual a expectativa dos prefeitos e inovadores presentes quanto à reforma previdenciária? Deixar cada município criar a sua reforma não seria ideal uma padrão para o Brasil? Na verdade, isso é um dos temas que está sendo discutido na reforma previdenciária, que inclusive foi deixado de lado até para que a reforma pudesse avançar, foi a questão da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Então, acho que é um tema que a gente vai acompanhar, né? Mas acredito que cada prefeito aqui tenha uma opinião a respeito disso. Uma outra questão foi, todos têm a mesma? Quer responder, Pazinho? É verdade, o Congresso justamente, o Marco falou uma verdade, o Congresso deveria ter incluído, senão nós vamos criar distorções incríveis, e quem vai garantir as previdências municipais, obviamente, é o Tesouro Nacional, caso dê problema. Mas amanhã de manhã nós teremos um debate com os 3 senadores da República, o senador Luiz Carlos Reis, o senador Lazier Martins e Paulo Paim, no auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado, promovido pela FAMURS e pela CNM, para que a gente consiga alinhar essa situação e inserir estados e municípios. Muito bem, até porque a gente tem secretárias aqui na plateia, temos a secretária de Finanças de Caxias do Sul, a secretária Nádia também acho que está conosco, aqui está lá ela, comandante Nádia, secretária da Prefeitura de Porto Alegre. E uma que acho que essa fica também para reflexão e talvez até como uma sugestão, que achei bem interessante, que diz o seguinte: prefeitos, qual a visão de vocês sobre a implantação da ferramenta de teletrabalho ou homework? Uma ferramenta de gestão para serviços totalmente digitais, a fim de redução de custos, materiais de limpeza, higiene, administrativos, energia, através do sistema servidor presta serviços de sua residência. Acho que é algo que todos nós temos que pensar. Nós também, na gestão do Conselho, né, Celso Luft, estamos pensando em alternativas também para diminuir o nosso custo, melhorar a nossa operacionalidade, e acho que é assim que nós avançamos, e temos aqui aspirantes políticos e aspirantes a cargos públicos. Nosso colega Marcos Volney de Santa Rosa concorreu na última eleição, e o que nós queremos somos totalmente favoráveis à profissionalização da gestão, mas queremos mais contadores participando na política, porque nós entendemos que a nossa classe tem muita contribuição a dar na gestão das prefeituras, na condução desses indicadores. Como nós vimos, todos apresentaram cases baseados em indicadores. Leonardo trouxe a palavra de ordem, governança, e a classe contábil está preparada para atender essas demandas, e eu quero aproveitar esse espaço privilegiado aqui com vocês para colocar a classe contábil, o Conselho de Contabilidade e as nossas entidades à disposição para discutir projetos e soluções de melhoria para os velhos e os novos problemas que vão surgir. Agradeço a atenção de todos e convido os nossos delegados dos respectivos municípios para virem aqui entregar para o seu prefeito o certificado de participação no painel. Pozobon. Bom, foi feita a pergunta da Previdência aqui, né? Aqui é uma provocação que eu vou fazer. Primeiro que é uma espécie de uma consideração final, uma provocação. O ano que vem tem eleição municipal, pessoal. Não adianta ficar reclamando do prefeito e dos vereadores. Tem que participar. Se vocês são pessoas do bem, tem que participar, não adianta reclamar. Agora estamos muitos de nós indignados, e aqui o Alba falou que o Congresso foi covarde, deixou a Previdência de fora, deixou a Previdência dos estados e do município.
de fora, o Congresso foi covarde. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todos nós aqui, num deputado federal, nós votamos. Quem de nós ligou para o nosso deputado federal pedindo que era para ele votar? Tá bom. 2 dedos. E aqui eu não estou brigando com ninguém, pessoal. Eu só estou falando, essa é uma realidade que a gente tem que se envolver, né? Eu sou otimista, eu falei ali, um monte de problema. Eu sou otimista, eu sou feliz. Nós vivemos num estado maravilhoso. O Brasil é um país maravilhoso. Nós temos pessoas maravilhosas. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, mais uma vez, Ana, vamos nos provocar também. Vamos nos provocar. Eu acho que essa não é só a gente debater o problema. Vamos ver tudo que a gente pode fazer de maneira conjunta, tá bem? Um abraço a vocês. Com a palavra, o nosso mestre de cerimônias, desculpa, Marcos, mas nosso tempo esgotou. Não, eu só ia acrescentar, para não ser injusto, que os conceitos que a gente estabelece, a covardia se estabelece porque a função do legislador, do parlamentar, é olhar o interesse público como um todo. Ele não tem o direito de olhar o pontual. Ele tem que olhar o coletivo, o interesse público. Quando se olha o pontual, tu representa minorias e não o coletivo. E o país precisa de um Congresso que olhe o coletivo, o interesse público, e não os interesses particulares ou pontuais que eles vão circunstancialmente representar. O geral prevalece sobre o particular na estrutura pública, pelo menos em conceito. Muito obrigado a todos os prefeitos pela participação nesse painel. Eu convido agora os delegados regionais do CRC-RS dos municípios de Bento Gonçalves, Marcos Beltrame, de Dois Irmãos, Giovanni e André Aich, de Esteio, Luciano Duarte Santini, de Gravataí, Sandra Maria Lunardi Baumgartner e de Santa Maria, Simone Zanon, para a entrega dos certificados em agradecimento aos prefeitos por suas participações neste painel da 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E nós vamos aplaudir a participação dos nossos prefeitos na nossa convenção, agradecendo mais uma vez aos prefeitos Guilherme Reck Pazin, Tânia Terezinha da Silva, Leonardo Duarte Pascoal, Marco Aurélio Soares Alba e Jorge Pozobon. Também agradecer a participação da contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do CRC, na condução deste painel.